Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo SOS Pub comigo, Mayara Bassanelli. Hoje o vídeo é sobre um novo filme da Netflix, A Escola do Bem e do Mal, que é baseado numa série de livros do autor norte-americano Solomon Sheinani. Acho que falei o nome dele errado, mas ok. Particularmente, eu não li essa obra, então eu só vou poder julgar, gente, o filme. Não sei falar se a adaptação está fiel à história que ele criou. O único ponto que eu posso, assim, ressaltar é que talvez por ser um filme, os acontecimentos da história tenham ficado meio acelerados. Então, eu acredito que o que se passaria em meses, tiveram que dar a impressão que foi de um dia para o outro, toda a reviravolta da história aconteceu. Mas acho que isso é porque se trata de um filme. O filme tem, gente, no máximo 2 horas, então não tem como ter todos os detalhes que existem no livro. Igual Harry Potter, vamos lá, eu queria que tivesse mostrado a cozinha dos elfos domésticos, nunca mostrou. Por quê? Porque isso não era um dos pontos tão altos para ser enfiado no filme. Mas, voltando para aqui, para nossa escola do bem ou do mal, gostei, gente. Gostei bastante. É um conto de fadas moderno. A própria história, o filme, ele começa naquele estilo de narração, de Era Uma Vez e tal, o que é bem interessante. E o que fala? Bem, nós temos 2 personagens principais, que é a Agatha e a Sophie. Elas são melhores amigas, são humanas, elas moram em Gavaldon, que é um reino da Terra aqui, do nosso planetinha aqui, dos humaninhos. E elas se conhecem desde muito pequenininhas, porque a Sophie perdeu a mãe muito cedo. Foi quando ela conheceu a Agatha. E a Agatha mora só com a mãe, e a mãe dela vive fazendo poções. Ela não sabe se as poções funcionam, mas por causa disso e pelo fato dela não ser uma menina comum, igual as outras da aldeia, ela é considerada uma bruxa. E a única pessoa na aldeia que trata ela bem é a Sophie. E a Sophie, gente, a vida dela também não é fácil, porque ela é uma jovem que perdeu a mãe, então ela tem uma madrasta, ela não se dá muito bem com a madrasta e a família dela é meio... não tem condição nenhuma. Então, meio que ela é aquela menina sonhadora, presa numa realidade triste e que ela quer a todo momento sair. E a fuga dela sempre são os livros. Então, ela adora ler contos de fadas e sonhar que é uma princesa, que um dia vai acontecer um milagre e ela vai mudar de vida. Tá, esse é o primeiro ponto. E o que acontece? Elas vão um dia na livraria de Gavaldon e a Sophie encontra um livro dessa história da Cinderela, só que o selo é da Escola do Bem e do Mal. E a dona da livraria fala que essa escola existe e que dizem que teve uma menina da aldeia que sumiu e que foi numa noite de lua de sangue, que essa menina foi levada embora e foi levada para essa escola, nunca mais se soube falar dela. Então, a Sophie vê nisso, nessa história, uma esperança de mudar de vida. Ela resolve fazer o quê? Ela escreve uma carta para essa escola e deixa essa carta numa árvore considerada a árvore dos desejos da aldeia em que ela vive. Então, ela pede na carta que a escola a busque, porque ela gostaria muito de ser aluna. Só que passa um tempo, nada acontece, e ela acha que, tipo, a carta ainda tá lá na árvore, ela pega e rasga a carta e decide fugir da cidade, porque ela fala que nada vai mudar se ela não tentar correr atrás, não tomar as rédeas do destino da vida dela. Só que nesse dia que ela tá fugindo, a Agatha segue ela e impede, e acontece que o desejo dela é atendido pela escola. Porque tem uma noite lá de sangue, o céu fica inteiro vermelho, e uma criatura vem buscar a Sophie. Só que como a Agatha estava junto, leva as 2. Então um pássaro meio esquelético vem e as leva para a escola do bem e do mal. Só que a Sophie esperava ser deixada na escola do bem. Ela acaba sendo jogada na escola do mal e a Agatha na escola do bem. E o que é o grande
a grande parte engraçada da história, porque a Sophie é aquela menininha romântica que sempre quis viver um conto de fadas, ser uma princesa, e ela acaba sendo jogada num rio imundo junto com os outros bruxos. Enquanto que a Agatha, ela vai parar lá na escola do bem, ela cai num jardim todo florido, as fadas vêm receber, as fadas que são meio assim, bravinhas, viu? Porque morderam ela. As fadas que vêm a receber, entendeu? Diferente da escola do mal, que ela foi recebida por lobos maus, todos em armadura. Muito incrível isso. Achei esses efeitos especiais, esses personagens fantásticos bem maravilhosos nas duas escolas. E a grande questão é que a Sophie alega que ela foi mandada para a escola errada. Ela não é uma Never, que seria aquelas pessoas que vivem na escola do mal, ou seja, que nunca vão ter o final feliz. Ela é uma pessoa Ever, do felizes para sempre. Então, ela e a Agatha alegam que, tipo, elas foram trocadas de lugar. A Agatha, na verdade, ela não quer nem ficar na escola do bem, ela quer voltar para casa. A casa podia não ser perfeita, mas ela queria voltar para a mãe dela, para cuidar da mãe dela. Já a Sophie, não. A Sophie queria ir para a escola do bem. Então, a Agatha promete que vai ajudar a Sophie. Elas acabam falando até com o diretor. E o diretor fala para elas que existe só uma maneira de uma pessoa da escola do mal passar para a escola do bem, que seria ela conseguir a única coisa que os alunos da escola do bem, que os heróis possuem, que as princesas possuem. E o que é isso, gente? Qual é o diferencial entre o bem e o mal? Na história, dado como o amor verdadeiro. Então a Sophie precisaria dar um beijo de amor verdadeiro num príncipe, provavelmente, pra se tornar uma pessoa boa, pra ir pra escola do bem. Só que quando deu esse negócio aí, beijo de amor verdadeiro, eu falei, é um conto moderno? Vai ver só, o beijo não é de um príncipe igual ela tá pensando, provavelmente. O beijo vai ser de quem? O beijo vai ser da melhor amiga dela, porque a história o tempo todo, desde o início, deixa bem claro que o verdadeiro amor, a única pessoa na Terra que a ama é a Agatha, a melhor amiga dela. Quando fala que a mãe dela morreu, fala que a mãe dela era a única pessoa que a amava verdadeiramente. Só que a mãe morre e agora surgiu outra pessoa que a ama, a Agatha. Então, gente, nesse momento que falou do beijo, só trouxa lá da história, Sophie, que pensou que o beijo de amor verdadeiro dela seria com o príncipe. Que ela achou que seria com o príncipe Trevor, que é o herdeiro da Excalibur. Lá, um garoto assim, fodão lá, mas um príncipe como qualquer outro, entendeu? E ela achou que era esse, então ela se dedica a tentar conquistar esse Trevor e a Agatha promete que vai ajudar a amiga. Porque ela quer que a amiga, ao menos se eles não podem sair dali, que a amiga consiga ir pra escola do bem, igual ela deseja. Só que, gente, isso é uma parte da história, tem muitas outras coisas por trás. Por exemplo, quem governa lá, onde que fica a escola do bem e do mal? Ela fica na terra dos contos de fadas. Então, quem vai pra lá são as pessoas dos contos de fadas. Fadas, princesas, príncipes, bruxas, minotauros, faunos e as criaturas mágicas de histórias que a gente escuta falar. Só que, então, como as duas humanas foram? Porque parece que de tempos em tempos, algumas leitoras, são chamadas de leitoras, são pessoas que são do mundo real, do mundo humano, e elas são escolhidas, elas leem muito e as aventuras que os heróis e os vilões vivem, e elas são escolhidas para ir pra escola do bem e do mal. Só que, teoricamente, não se espera nada delas, entendeu? Seriam como pessoas comuns lá dentro. Mas a Agatha e a Sophie, elas demonstram ter grande poder. Por mais que a Sophie ela não aceite ser ali da escola do mal, ela demonstra ter muita habilidade para isso. Enquanto que a Agatha, que sempre foi chamada de bruxa, ela demonstra ter um grande poder, que é um dos maiores poderes que uma pessoa pode ter, que é a empatia. E isso você vê ao longo das situações e das aulas que vão tendo dentro da escola.
Mas a escola, ela fica na terra dos contos de fadas e ela é dirigida por quem? Então, isso é uma das histórias que a gente vê lá no comecinho do filme. Quem construiu a Escola do Bem e do Mal foram 2 irmãos, o Rafał e o Ryan. O Rafał, ele era responsável pela Escola do Mal e o Ryan era responsável pela Escola do Bem. É como se eles fossem antagonistas da sua própria história, e para preservar o equilíbrio, o poder que eles tinham entre bem e o mal nas histórias, eles governavam juntos, em harmonia. Só que como a gente vê no começo do filme, o Rafał, ele duela com o irmão, usa magia para duelar mesmo, porque ele tá cansado desse equilíbrio e ele quer o poder só para ele. Então eles acabam indo para um penhasco, caindo do penhasco, mas o irmão Ryan sobrevive e ele é o responsável da Escola do Bem. E é ele que continua dando sentido às escolas. Cada escola tem uma diretora diferente, apesar do principal ser ele. E é ele que conta pra Agatha e pra Sophie da história do beijo. Se ela beijar, ela consegue ir mostrar que ela tem um coração puro e de bondade, e ela consegue passar pra Escola do Bem. Só que o que acontece? Os irmãos, qual é esse poder que eles têm, que eles precisam manter em equilíbrio? Os irmãos, eles receberam a tarefa de proteger o Historiam, que é basicamente um livro gigante, que é ele que escreve as histórias dos contos de fadas. Tanto que quem tá narrando a história das meninas é essa história. Quando elas entram na sala do diretor, elas veem esse livro com uma pena e ele tá o tempo todo escrevendo tudo que elas estão fazendo, porque a história tá sendo escrita naquele momento. É bem interessante e é por esse poder que o Rafał tava tentando tomar controle, porque ele queria o quê? Ele queria poder escrever as histórias pra que o mal prevalecesse. Mas voltando pra nossa Sophie e pra nossa Agatha. Elas estão na escola e tem as aulas, e eu acredito que deve ter provavelmente mais aulas do que a gente vê, por exemplo, a aula de embelezamento da Escola do Bem e a aula de enfeiuramento da Escola do Mal. E outras na Floresta Azul também. Eu acredito que no livro provavelmente deve ser bem mais rico essa parte. Deve ter muitas outras aulas que não dá tempo de enfiar dentro de um filme, né? Eles devem ter escolhido só as principais. Mas o que eu quero falar aqui, apesar de eu ter pensado naquela hora do beijo do amor verdadeiro, que na minha cabeça era óbvio que deveria ser entre as 2 amigas e não entre a Sophie e o príncipe lá, Trevor, que... Gente, em 2 dias o cara vai te conhecer? Não, vai te dar um beijo do amor verdadeiro, gente. Sonho, história da Branca de Neve, da Bela Adormecida, né? Mas nós estamos num tempo mais pra cá. Não ia ser essa historinha. Então eu acredito, lógico, que seria o beijo entre as melhores amigas. Igual foi Malévola, da Disney. Foi o beijo entre a Malévola e a Aurora. Só que... mesmo eu já esperando por isso, o filme me surpreendeu. Por quê? Por que ele me surpreendeu? Porque quando a Sophie fica malvadona, ela vai com os outros bruxos confrontar os heróis. E, gente, o que acontece naquele salão da Escola do Mal, eu juro pra você que eu não estava esperando. Eu fiquei... oh, meu Deus, eu não tô acreditando que está acontecendo. Minha cabeça fez... é algo bem simples, eu não vou contar o que é, porque eu quero que vocês assistam. Mas eu não esperava de jeito nenhum essa mudança na história. E me deixou bem satisfeita, pra falar a verdade. Porque se fosse só o que eu tinha imaginado, seria um clichê. O finalzinho, assim, foi meio... ah, tá, tudo bem, já esperava, porque Escola do Bem e do Mal, você imagina contos de fadas, você imagina, vamos ter um feliz para sempre, porque, tem que ter um feliz para sempre. Mas até chegar no final, foi, tu tá de parabéns, meu amigo, de parabéns, gostei da história. E
últimos minutos do filme, você percebe que sim, se a Netflix quiser, vai ter continuação, porque deixou bem claro, assim, uma abertura pro volume 2 da série, que é Um Mundo Sem Príncipes, alguma coisa assim. Então eu acredito que se a Netflix quiser e o público tiver uma boa reação a esse primeiro filme, vai ter sim uma sequência. E eu estou ansiosa para saber o que vai acontecer, porque, gente, foi muito bom. Assistam, é curto o filme, prestem atenção. Se vocês leram o livro, coloquem aqui embaixo pra mim falando que vocês acharam diferente, que vocês acharam igual, que vocês queriam que tivesse, acabou não tendo. Lembre, filme é curto, não dá pra enfiar absolutamente tudo. Mas eu gostei bastante dessa nova versão de Contos de Fadas, principalmente porque quebra um pouco dos estereótipos que a gente traz de princesa tudo bonitinha, educadinha. Ai, meu Deus do céu. A única coisa que as meninas tinham que fazer é sorrir. A prova delas era sobre sorriso. Eu seria reprovada no primeiro dia, eu já ia pra escola do mal direto, me leva. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, se inscreve no canal. Pretendo voltar com mais notícias de entretenimento, com literatura que eu também amo. Se tudo der certo, eu vou ler esses 6 livros da série, pra eu poder saber do que tá falando antes de sair o próximo filme. Um grande beijo, tchau, tchau! Comentem se vocês gostaram dessa adaptação.